Olá, tudo bom? Como você está? Muito feliz de estar aqui para a gente retomar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, de um formato um pouco diferente, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso para a gente. A aula que a gente vai estar falando hoje é de uma lição que está na revista e nós vamos tratar um pouco sobre a síntese do Antigo Testamento. Qual é a ideia quando a gente pensa em síntese do Antigo Testamento? A ideia é basicamente dar uma visão geral, uma visão panorâmica, fazer uma abordagem geral sobre os eventos históricos e sobre a ideia narrada dentro de cada um dos livros do Antigo Testamento. A gente já teve algumas lições anteriores onde foi abordado o Pentateuco, mas eu vou dar uma breve resumida nessa parte para a gente relembrar, e depois eu vou entrar na parte principal da nossa aula, que vai ser o foco, os livros históricos. Bom, falando um pouco mais geral, o Antigo Testamento, ele possui 39 livros, e eles são divididos em 4 partes, 4 grupos principais. O primeiro é o Pentateuco, como já foi estudado. O segundo são os livros históricos, que é o foco da nossa aula de hoje. Ele é composto por 12 livros. A terceira parte do Antigo Testamento, ela pode ser dividida nos chamados livros poéticos, que são compostos por 5 livros. E a quarta parte são os livros proféticos, onde vão ter em sua composição 17 livros. E dentro desses nós vamos ter os profetas maiores e menores. Só que os livros poéticos e proféticos vão ser tema de próximas aulas. Bom, falando brevemente sobre o Pentateuco, então. O Pentateuco, ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles são chamados também de a Lei de Moisés. Isso porque Moisés é o autor desses 5 livros, e ele escreveu esses livros no período de 1550 a 1445 a.C., aproximadamente. Quando a gente pensa nos livros que compõem o Pentateuco, o primeiro que já vem à nossa cabeça é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A ideia desse livro é relatar o princípio, o começo, assim como o próprio nome já diz. Então, o princípio do mundo, o princípio da humanidade, o princípio do pecado, mas também o princípio da promessa redentora de Deus. Esse livro ele vai tratar desde a criação do mundo e vai terminar com Israel no Egito. Já o segundo livro, que compõe o Pentateuco, é o livro de Êxodo. E ele vai falar sobre o Êxodo, sobre a saída de Israel do Egito. E vai ter como personagem Moisés como o libertador desse povo. Já Levítico é um outro livro e ele relata a administração do santuário pelos levitas. E ele tem como ideia a questão da purificação e da santidade. Números, ele tem exatamente esse nome porque ele contém 2 censos dentro da sua narrativa. O primeiro censo com as pessoas que saíram, foram libertas do Egito, e o segundo censo composto pelas pessoas que nasceram durante a peregrinação desse povo no deserto, que é considerada a nova geração. E o último livro que compõe o Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Ele foi escrito no final da vida de Moisés já, e ele foi destinado para a nova geração, essa nova geração que nasceu durante a peregrinação no deserto. E ele pode ser relatado como a segunda entrega da lei. Então, entrando no tema em si da nossa aula de hoje, que são os livros históricos, a gente vai falar um pouco sobre todos os livros e sobre o contexto geral dos livros históricos. A ideia desses livros é exatamente contar a história, narrar a história da vida dos israelitas. Ele vai iniciar sua narrativa falando sobre a conquista de Canaã e vai narrar uma série de eventos no período de aproximadamente 1000 anos até o acontecimento da reconstrução de Jerusalém. Então, o primeiro livro do grupo de livros históricos é Josué. Isso porque ele narra a história de Josué, que é o continuador da obra de Moisés. Então, se a gente pensar um pouco no contexto histórico, a gente vê que o povo foi liberto do Egito, recebeu os 10 mandamentos através de Moisés, mas eles eram desobedientes a Deus, então eles começaram a vagar por 40 anos no deserto, antes de adentrar na Terra Prometida. Quando a nova geração estava prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés ele morre e deixa Josué como o seu continuador, como o líder
desse povo, dessa nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E o livro de Josué, ele pode ser dividido em duas partes principais. A conquista da Terra de Canaã, então como foi realizada a conquista e como que eles foram conquistando toda a Terra de Canaã, e depois relata também um pouco sobre a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Assim como a gente pode ver, esse mapa está mostrando para a gente como que foi feita a divisão territorial da terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. O segundo livro é o livro de Juízes. E quem eram os juízes? Os juízes eram as pessoas que orientavam as tribos de Israel. Por que essas figuras? Qual o contexto do aparecimento desses juízes? Josué, ele não se preocupou, ele não teve a ideia de deixar um líder, um sucessor para governar o povo depois da sua morte. Então, quando ele morreu, o povo passou a viver sem um líder. Então, o povo fazia o que parecia certo aos seus olhos. E isso começou a gerar muita confusão dentro do próprio povo. Então, surge Samuel, que é o autor provável do livro, e a ideia de Juízes é mostrar os altos e os baixos espirituais que o povo israelita passou a viver, uma vez que eles não tinham um governante e eles não se preocupavam em seguir as ordens de Deus, viver de acordo com os preceitos de Deus. Aqui tem uma tabela que mostra melhor sobre como que foi esse ciclo de altos e baixos espirituais. Então, aqui a gente vê todas as opressões que tiveram, que estão relatadas no livro de Juízes, qual era o pecado que o povo cometia e qual era o juiz que governava na época. Então, a gente pode ver pensando em qual era o pecado que o povo cometia, que é muito repetitivo. As principais questões que eles pecavam contra Deus era a ocorrência de idolatria, imoralidade e desvio de Deus. E a gente pode dizer que esses baixos espirituais, essa desobediência, ela foi se agravando e foi ficando cada vez pior. Então, o povo basicamente vivia no ciclo, onde eles se apostatavam, eles se desviavam de Deus, aí vinha uma outra nação e causava uma opressão neles. Então, eles se arrependiam, vinha um juiz, ele falava com o povo, eles se arrependiam, voltavam para Deus e aí viviam um período de tranquilidade. Mas logo mais eles se desviavam novamente, seja com idolatria, com imoralidade, se desviavam da mensagem de Deus e apostatavam da fé de novo e sofriam uma nova opressão. Então, era um ciclo repetitivo. A gente tem aqui 7 opressões relatadas durante esse período. E os juízes, então, eram as pessoas que orientavam as tribos de Israel. E é importante a gente falar que os juízes eles não eram pessoas eleitas pela população. Eles eram pessoas influenciadoras e que o povo de Israel ele acabava acatando os ideais, ouvindo esses juízes que eles falavam, a mensagem que eles pregavam. Mas não necessariamente eles eram eleitos como um líder, como um governador desse povo. Então a gente entra num período histórico onde o povo de Israel ele pede por um rei, ele quer ter um rei para governar a sua população. E aí a gente vai entrar no livro de 1 Samuel, que é o período da transição entre a época dos juízes e o início da monarquia em Israel. O livro ele narra a carreira de Samuel e vai contar após isso, como que foi a instalação da monarquia por insistência do povo. Então a gente vê que o povo pediu um rei, então Saul ele é eleito, ele é ungido como rei. Mas ele fez um bom governo, politicamente falando, só que ele era um homem que não tinha o seu coração voltado para Deus, ele era orgulhoso, ele não tinha um caráter do qual Deus se agradava. Então, Saul, posteriormente, foi substituído por Davi. Davi foi ungido como novo rei e ele era considerado um homem segundo o coração de Deus.
Já o livro de 2 Samuel vai contar mais especificamente como foi o reinado de Davi, desde a consolidação do seu reino até todos os problemas, os pecados que ele cometeu. Porque por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, em um período da sua vida ele acabou cometendo alguns pecados, influenciado por mulher, e aí ele acabou cometendo pecados graves contra Deus, e aí isso tudo é relatado no livro de 2 Samuel. Então a gente vai para o livro de Ruth. O livro de Ruth ele pode ser considerado como um complemento histórico do livro de Juízes. Então Ruth ela era uma moabita, uma gentia, e teve um período em Israel que teve uma grande fome, e além disso Ruth ela perde seu marido. Porém, ela decide permanecer com o povo de Jeová, ela não vai querer voltar para sua família. E aí vai contar a história de Boaz, que foi eleito como como sua resgatadora, no caso, né? Boaz ele foi indicado para casar com Ruth, e é uma história muito bonita que vai mostrar também que desse casamento, dentre as suas, entre seus filhos e netos, vai nascer Davi. Então, Ruth, juntamente com Boaz, são os avós de Davi, por isso que ele é um complemento histórico. Então a gente passa para o livro de 1º e 2º Reis. E aí tem uma coisa interessante que eu particularmente não conhecia, mas eu acabei aprendendo nessa lição, é que originalmente o livro de 1º e 2º Reis, ele era um volume único, então era um único livro de reis. Mas quando foi ser realizada a tradução do hebraico para o grego na Septuaginta, ele não pode ser mantido em um volume único, uma vez que o grego ele precisa de um espaço maior de escrita, não caberia em um único volume dos rolos dos livros que eles eram escritos. Então, eles foram divididos em 2 volumes, 1º e 2º Reis. Mas aqui a gente vai tratar sobre a ideia geral dos 2 livros. Então, o livro de Reis ele vai contar principalmente sobre o reinado de Salomão. Então, ele inicia falando sobre o reinado de Salomão, vai contar como foi a sua ascensão ao trono, vai contar também a construção do templo que foi liderada por Salomão, e vai falar também sobre a grandeza e o pecado de Salomão. Após isso, então, vai mostrar como o reino foi dividido, como ocorreu essa ruptura, os reinados de Judá e Israel e o fim do reino do norte. Além disso, vai falar um pouco também sobre o reino de Judá. Então, vai falar tanto sobre o reinado de Ezequias, de Manassés, de Josias e, por fim, terminando com a queda de Judá. Quando a gente pensa em Salomão, a gente tem em mente que o reinado dele foi um reinado muito, muito bom. Ele é considerado historicamente como um período áureo. E a gente tem um versículo aqui que está retratado em 1 Reis que mostra isso. Salomão ele assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o reino se fortificou sobremaneira. Isso porque Salomão ele tinha uma característica muito específica, que eu acredito que muitos de nós já saibamos, né? Que era a sua sabedoria. A gente pode ver aqui que Salomão, quando ele foi confrontado por Deus, ele pediu a Deus que Deus lhe desse sabedoria. Igual a gente vê aqui no livro de 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Mas Salomão ele teve um reinado muito próspero, um reinado muito bom, mas ele acabou desobedecendo a Deus, influenciado por mulheres e por apostasia, e acabou desobedecendo a Deus, e isso foi um dos fatores principais para que houvesse a divisão do reino. Além disso, após a morte do seu pai, Roboão, seu filho, ele assume o reinado, só que ele teve um reinado muito ruim, ele não ouvia aos conselheiros, ele não governou da forma que deveria ser governada, e isso foi um fator também decisivo para que houvesse a ruptura do reino, a divisão entre o reino do norte e o reino sul. Então, quando a gente vê a divisão do reino, ela foi dividida em 2 partes. A parte norte era constituída por 10 tribos, e eles começaram, esse povo dessa região começou a pecar muito com a questão da idolatria. E com isso, eles foram levados ao cativo pelo exército assírio. Eles sofreram uma opressão
e os assírios começaram a dominar a região. Já a região do sul, o reino sul de Judá e Benjamim, eles eram um pouco mais fiéis a Jeová. Porém, eles acabaram caindo em mãos babilônicas também, e aí foi uma opressão muito mais severa. Eles foram levados como escravos, houve a destruição do templo, então foi um evento que praticamente acabou com o povo de Israel. Então a gente vai ter o livro de Esdras após isso. O livro de Esdras, ele narra como foi o retorno de dois desses grupos judeus que estavam em cativeiro babilônico, como que foi o retorno desse grupo de judeus para a região de Judá. O primeiro grupo ele foi liderado por Zorobabel e o segundo liderado por Esdras. E a gente vê que quando Esdras ele chega em Judá e ele encontra os judeus, ele fica extremamente triste porque ele encontra esse povo em péssimas condições espirituais. A gente tem aqui um trecho que relata isso. É escrito em Esdras, capítulo 9. Acabados, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Então a gente vê que Esdras ele fica sabendo da situação do povo, ele fica impactado, ele fica triste e no seu livro também ele vai mostrar como que ele leva esse povo ao arrependimento. Falando um pouco sobre o livro de Neemias, ele é um livro que conta como que Neemias ele conseguiu retornar para Jerusalém e reedificar os seus muros. Então, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes I, e conversando com o rei e junto com o auxílio de Deus, ele conseguiu a permissão para retornar até Jerusalém e reedificar os seus muros. Então, em Neemias 2, versículos 7 e 8, a gente vê um trecho que relata melhor essa parte. A gente vê que ainda disse o rei, Neemias, ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para as casas em que deveria alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então Neemias foi e ele encontrou muita oposição de inimigos lá, mas incrivelmente ele conseguiu fortificar Jerusalém em apenas 52 dias. A gente tem um outro trecho de Neemias que ajuda a gente a entender essa parte. Está escrito assim, ó: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. E além disso, Neemias vai contar no final do seu livro, vai ter a narrativa da descrição dos efeitos positivos na vida do povo quando eles acataram e passaram a ler e a acatar a lei de Moisés. Então, relata que houve arrependimento, confissão de pecados dentro desse povo, passou a ser instaurada a celebração da festa dos tabernáculos, houve a restauração da vida cultural e a observância do sábado. Bom, continuando com os livros históricos, nós temos os chamados livros históricos suplementares, que é composto por Esther. E eles são suplementares porque eles narram acontecimentos que aconteceram e já foram narrados em livros anteriores. Mas o livro de Esther, ele é considerado histórico porque ele vai mostrar os acontecimentos que ocorreram durante o reinado do rei Assuero, que foi no momento anterior, lá quando Zorobabel levou o primeiro grupo dos judeus de volta para Canaã.
foi mais ou menos nesse período que é narrada a história de Esther. Então, Esther ela era uma rainha judia, ela se casou com o rei Assuero e conseguiu livrar o seu povo da destruição. Então, a gente vê, falando brevemente, mas tem toda a descrição no livro de Esther, que ela era muito bonita e ela casou-se com o rei Assuero devido a um concurso que ele realizou e ela conseguiu livrar o seu povo da destruição por quê? Nesse mesmo tempo tinha Amã, que ele começou a influenciar o rei Assuero para que ele destruísse o povo judeu. Mas a gente vê que Mordecai, que era o primo de Esther, ele conversou com ela e eles conseguiram se aproximar do rei e conseguiram fazer com que o rei anulasse esse decreto. Então o livro mostra bem descritivamente como que Esther ela conseguiu livrar o seu povo da destruição. A gente também tem um livro de 1º e 2º Crônicas, que é o mesmo esquema de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Ele é um volume único, mas ele foi dividido em 2 quando foi traduzido para o grego. A gente vê que nesses livros tem a narrativa da mesma história contida tanto em Samuel quanto a 2ª Reis. Porém, o enfoque dele, a ênfase dele é um pouco diferente. A ênfase vai estar mais focada no templo de Israel. Então, a gente vê na época de Davi como foi a preparação do templo, os registros genealógicos, como foi o reinado de Davi. A gente tem também no período do reinado de Salomão como que foi realizada a construção do templo. E a gente tem também a destruição do templo de Judá, mostrando também sobre quais foram os reis de Judá e contando um pouco sobre tanto o cativeiro babilônico quanto a restauração. E aí eu trouxe esse versículo aqui para a gente terminar, que ele está contido em 1ª Crônicas e ele relata o seguinte: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, eu trouxe esse versículo porque ele mostra que os livros históricos, eles trazem muita informação sobre como foi a história de Israel, mas não contando isso somente como uma sequência cronológica de acontecimentos, mas ele mostra em muitas partes, em muitos detalhes, como Deus interveio na história de Israel, mostrando toda a soberania de Deus sobre o seu povo e mostrando toda essa história não meramente como acontecimentos, mas como uma história onde Deus sempre esteve presente, sempre esteve intervindo em meio ao seu povo, mostrando toda a soberania de Deus. Então, eu encerro essa nossa aula e eu acho que a ideia principal que a gente precisa ter é que esse contexto histórico ele nos ajuda a entender o período histórico, os acontecimentos que esse povo passava, e isso é importante também para a gente entender como o povo de Israel viveu e também como viveram tanto os profetas quanto os autores das poesias que nós vamos estudar nas próximas aulas. Quando a gente tem um contexto historicamente, a gente consegue entender melhor o porquê que esses autores eles escreveram o que eles escreveram, qual era o contexto histórico em que eles estavam inseridos. Então, eu agradeço muito pela sua atenção e espero que você tenha aproveitado essa aula. Todo o material que foi aqui discutido está contido na revista, na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E aí a gente está aberto também a dúvidas, a perguntas. Vocês podem mandar nos comentários, podem mandar no nosso grupo, que a gente pode estar conversando e explanando melhor alguns assuntos que podem ter ficado com certa dúvida. Tá bom? Então, muito obrigado e Deus te abençoe. Já posso falar? Não.